há quem possa me socorrer. Um exemplo de obediência. Um socorro de alguém que viveu a experiência. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos iniciar com o Salmos 121. Um Salmos muito conhecido que começa com uma pergunta retórica, porque no verso seguinte já tem a resposta. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É um Salmos que pede por socorro, mas ao mesmo tempo declara a confiança no Senhor. O salmista sabe que ele pode olhar para onde for, em que direção ele olhar, o socorro dele sempre virá do Senhor, que fez todas as coisas. Nele está o nosso socorro. E por falar em socorro, vamos ver mais um pouco sobre isso na carta aos Hebreus. Um socorro de quem viveu a experiência. Nesses primeiros capítulos da carta aos Hebreus, o autor está falando, introduzindo Jesus Cristo como o nome sobre todos os nomes. Então ele começa desde o primeiro capítulo a falar quem é Jesus e que ele está acima de tudo e de todas as coisas. E como foi dito no vídeo anterior, a carta aos Hebreus fala muito sobre o Antigo Testamento, traz muitas referências. No texto de hoje já é citado um texto do Antigo Testamento, onde se pergunta quem é o homem para que o Senhor se importe tanto com o homem. Esse texto é citado quando o autor faz uma comparação dizendo que não foi aos anjos que foi dado o poder, o domínio sobre as coisas, mas ao homem. Ele diz que hoje não vemos ainda o homem dominando todas as coisas, mas vemos Jesus, a quem pertence tudo e todas as coisas. Ele fala do sacrifício de Cristo, da morte do Senhor Jesus e sobre o grande inimigo de Jesus, sobre o diabo, Satanás, que o Senhor venceu na cruz, justificou o homem, e ele explica ali o motivo do sacrifício de Cristo. E mostra que Jesus é o irmão, é o nosso irmão. Ele traz esse contexto explicando do porquê que Jesus é visto como nosso irmão, então vale a pena você ler. Imagine você saber que Jesus Cristo é o seu irmão. Se você crê em Jesus, é filho de Deus, portanto, irmão de Jesus. E Jesus não se envergonha disso, ao contrário, ele tem prazer nisso, ele sabe que isso veio através do sacrifício dele na cruz em obediência ao mandamento de Deus. E então, o autor aos Hebreus diz que Jesus sofreu como homem no corpo todas as dores, todo o sofrimento que o ser humano pudesse um dia sentir. Portanto, ele pode oferecer o socorro como alguém que viveu todas as dores. Ele tem a experiência, a vivência de ter sentido em seu próprio corpo toda a dor, todo o sofrimento. Portanto, quando você pede por socorro, não há ninguém neste mundo que possa entender a sua dor do que Jesus. Ele compreende exatamente a sua dor, porque antes de você sofrer, ele sofreu. Dores que nenhum ser humano jamais sofreu e jamais sofrerá. Até porque ele se doou sem ter pecado algum. Ele abriu mão de sua glória, se destituiu de sua glória, morreu numa morte sacrificial, uma morte escandalosa, vexatória, morte de cruz. Portanto, não há dor que possa se comparar a esta. Então, sim, quando você estiver sofrendo, creia que Jesus compreende a sua dor. Livro do profeta Jeremias. E o texto hoje dá para ser bem resumida a explicação. Basicamente, o Senhor está reafirmando a aliança que ele fez com Davi. O Senhor lembra que fez uma aliança com Davi de que sempre haveria alguém da descendência dele sentado no trono. Ele está relembrando isso porque está reafirmando que sim, o seu povo sairá do exílio, será refeita toda a nação, e mais uma vez ele fala o que disse para Abraão, que não poderá ser contado. Ele está falando que esse povo vai se multiplicar.
Deus também coloca um parâmetro. Ele diz: se é possível mudar a aliança que eu fiz entre dia e noite, ou seja, estabeleceu o dia, estabeleceu a noite, se é possível mudar isso, então também será possível que eu mude a aliança que fiz com Davi. Ele está fazendo um paralelo, coisas que ele jamais mexeria, entre elas o dia e a noite. Ele estabeleceu o dia e a noite. Da mesma forma, ele estabeleceu sua aliança com Davi. E o texto traz um exemplo de obediência. Um povo que era obediente às ordens do seu pai, o pai humano. Um pai que deu uma ordem à sua família para que eles nunca tomassem vinhos e deu algumas outras ordens, e este povo seguiu à risca para sempre esta ordem. Deus falou com Jeremias, mandou que ele fosse até a casa dessas pessoas, levasse jarra com vinho, copos, e Jeremias fez isso. Eles tiveram a ousadia de negar o que o profeta ofereceu a eles, dizendo que jamais desobedeceram a ordem do pai deles e que não iriam desobedecer. E quando o cerco fechou, quando o rei da Babilônia invadiu, eles viram que estariam em apuros, então foram se refugiar em Jerusalém, e era por isso que eles estavam ali, porque até então eles se mantiveram onde sempre habitaram. Informaram ao profeta que o pai deu ordem para que eles não tomassem terras, mas que vivessem em tendas, e eles viviam em tendas. Então eles estavam explicando que o fato de terem deixado de viver em tendas e terem mudado para Jerusalém foi tão somente por sobrevivência, por conta do domínio da Babilônia. Então Deus usou este exemplo para falar ao povo dele, através de Jeremias, que aqueles homens obedeceram a um pai humano, a um homem mortal, mas que o seu povo não obedeceu à voz de Deus, o Criador de todas as coisas. E por isso eles estavam sofrendo as consequências. Mas como Deus é justo, ele também está dando agora àquele povo que obedeceu às leis do seu pai a devida recompensa. Assim como prometeu a Davi que sempre haveria alguém da sua descendência sentado no trono, Deus agora promete àquele povo que sempre haveria alguém daquela família servindo ao Senhor. Teria sempre um lugar de destaque na obra do Senhor. Um exemplo de obediência. E amanhã estaremos de volta com mais um estudo. Te espero aqui, se Deus disser que sim.